Nós recebemos, literalmente, milhares de solicitações para que ele voltasse ao programa, além das reprises que nós fizemos, né, desses debates, mas me pediram insistentemente e em grande quantidade para que ele viesse sozinho, né, para que tivesse tempo de expor o seu ponto de vista acerca daquilo que ele mencionou nos programas em que esteve, da influência das sociedades secretas no curso da história, nem sempre para o bem daqueles que sofreram as consequências da história. Então, hoje ele está conosco atendendo a esses pedidos e nós vamos assistir agora a matéria que a repórter Vanderleia Farias preparou apresentando o tema. Vejam só. Forças ocultas podem estar por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa diz que foi perseguido pela maçonaria, acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Você sabe quanto que custa um dinheiro do templário? 20 vezes mais que o dinheiro do pobre. Aliados dos cavaleiros templários, os maçons, segundo ele, herdaram dos celtas e dos druidas os sacrifícios aos deuses e prestam culto a Lúcifer. O Paulo Funks, daqui, que tem a editora maçônica, é escritor maçônico, não é? Pois é, ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Eu traduzi as partes mais importantes de quase 1000 páginas do Moral e Dogmas. Ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Está aqui, eu não vou perder tempo para voltar. Ele diz, esta é uma obra obrigatória. Todo maçom deve ler essa obra. Como isso ficou escondido durante até 2002 e não chegou ao Brasil? O Albert Pike diz na página 321 desse livro, Lúcifer é um anjo de luz, adorar ele como anjo de luz. Ele diz na instrução dele, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. Fatos históricos como o descobrimento do Brasil, a libertação dos escravos e a ditadura, segundo ele, sofreram influências diretas de forças ocultas. Todo mundo ficou com raiva da revolução dos militares. Poxa, o Chico Buarque cantou música contra a revolução, os artistas, os estudantes foram para a rua, os militares botaram essa ditadura em cima da gente. Meu irmão, essa ditadura é de Satanás. Agora eles assumiram aqui de novo, como foi a mentira do descobrimento do Brasil, como foi a mentira da independência do Brasil. Não foi 7 de setembro aqui às margens do Rio Ipiranga, foi do dia 20 de agosto, no dia da maçonaria, num cambalacho. No decorrer da história, forças ocultas trabalham tendo como principais metas a destruição do cristianismo, o combate à família, a aprovação do homossexualismo e do aborto, o fim do nacionalismo para a implantação de um governo mundial. Porque o governo deles é o governo do anticristo. Não pode ter o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, o cidadão uruguaio, o cidadão americano. É o governo mundial. Então, pastor, dessas 6 metas explícitas, 250 anos, nós vamos controlar o mundo. Teorias conspiratórias ou verdade? José Renato Pedrosa garante que há forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil e do mundo. Você vai ver esse Satanás que está aqui, ele tem... Muito bem. Então, atendendo aos pedidos dos telespectadores, nós trouxemos de novo lá do Rio o doutor José Renato Pedrosa, né, que vai agora ter tempo para expor por que, de forma tão veemente e apaixonada, ele acredita na influência das sociedades secretas de maneira negativa no curso da história. Eu vou mais ou menos guiar, né, a entrevista quando eu julgar necessário e principalmente interromper o senhor quando é meio difícil. For necessário. Doutor Pedrosa, por que o senhor é tão veemente nessa sua questão? Olha, primeiro que eu louvo a Deus pelo trabalho de vocês, que as outras emissoras evangélicas sigam o testemunho da RIT TV. Jesus é a verdade que liberta. A mentira escraviza. Então os assuntos têm que ser tratados como nós temos tratados aqui, discutidos com amor. E o que nós falamos, o que nós fazemos, está baseado em 1 João 4.
quem ama lança fora o medo. Porque sempre existiu esse negócio. Por que medo do anticristo? Se nós sabemos que em 1 João 4 também diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem que acabar com essa mentira que igreja nenhuma pode discutir esse assunto, de todas as denominações, não só evangélicas. Isso é um assunto tão popular hoje, meus irmãos, que nós não abrimos mais a Bíblia, não precisa, isso não é mais profecia a cumprir, é profecia cumprida. Eu estou aqui com uns 5% dos meus livros e das revistas, todas compradas na banca, aqui não tem nenhuma evangélica, mostrando toda a verdade das sociedades secretas. Isso aqui não é livro escrito por crentes para maldizer a maçonaria, não, são fatos. Por isso que o nosso jornal, chamado Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo, eu queria que o irmão me emprestasse depois um, porque eu entreguei todos. E aqui a continuação nós analisamos, pastor, 70 fatos. Nós não analisamos boatos, nós comprovamos tudo, porque o crente não precisa de mentira. O crente, ele precisa da verdade. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a religião nenhuma. Nós somos a Igreja de Cristo. Eu gostaria de perguntar a vocês, onde que estava a Igreja de Cristo quando Hitler matava milhares de crianças, milhares de judeus, milhares de negros, milhares de homossexuais, milhares de maçons, que depois ele foi traído pela maçonaria, passou a matar os maçons também. O diabo faz isso. Ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. Mas espera um pouquinho, doutor. Existe algum tipo de evidência de que o nazismo e principalmente a figura do Hitler tem alguma associação com a maçonaria? Pastor, coincidentemente, eu comprei agora, 10 minutos antes de entrar aqui no estúdio, tem 3 fitas, estão por aqui. Aqui, ó. Agora, na livraria aqui em frente. Eu estava passando com os irmãos, comprei agora. Eu poderia mostrar aqui para a câmera. Soldados de Hitler. Uhum. Comprei agora. Isso não é evangélico, não. Assunto secular. Soldados de Hitler. Outra fita. Killing Hitler. Eu gostaria que o câmera focalizasse essa cruz aqui em cima dessa fita. Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? E para quem conhece a palavra de Deus, essa é a cruz de Malta, ou a cruz teutônica, como a maçonaria chama. Essa é a cruz dos cavaleiros templários. O símbolo que a maçonaria mais usa é o triângulo, e depois essa cruz dos templários. Vasta documentação prova que a maçonaria originou dos cavaleiros templários. E o Hitler, eu tenho várias fotos dele com essa cruz no peito. Sim, Dom Pedro I. Então, isso é fato. Agora, você pega a lista de maçons ilustres, aí que eu acho triste uma entidade secreta que diz que está querendo melhorar os homens, que trabalha em cima da mentira. Eles não mostram que Fernando Collor é maçom, só porque ele gastaram milhões para elegê-lo e milhões para destituí-lo. E quem paga a conta é o povo, mas quem decidiu isso foi quem? Foi o grão-mestre, foram eles lá. Ele era grau 3, ele pensou que agora eu mando no mundo, que nem o presidente Geisel que eu anestesiei. Ele falou, eu queria consertar esse país, mas tem as forças ocultas. O Brizola referia a isso também. Mas as forças ocultas, o Jânio. Então, essas forças ocultas é o poder paralelo. É um poder, meu irmão, paralelo, não é um poder oficial, igual o poder do tráfico de droga, do Comando Vermelho. É um poder paralelo. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor, Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então, esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Então, nós vamos começar a contar. Quem matou Jesus? Foram os romanos ou os judeus? Não sei se a plateia pode se pronunciar. Pode, claro. Então, vamos fazer uma enquete aqui. Quem matou Jesus, quem acha que foram os romanos, levante as mãos.
Ninguém. Aham. E quem acha que foram os judeus que mataram Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Quem achar, Então a né? maioria votou que são os judeus. Agora eu quero perguntar ao pastor e à plateia. Se quem prendeu Jesus e lavou as mãos e condenou Jesus foi um romano, Pilatos. Quem prendeu Jesus? O soldado romano. Quem crucificou Jesus? Soldado romano. Quem furou ele com a espada? Soldado romano. E vocês vêm me dizer que foram os judeus que mataram Jesus? Mas foram eles que instigaram os romanos. Como é que foi isso? E agora? A plateia está calada. Eu estou esperando o senhor falar, ué. O entrevistado aqui é o senhor, não são eles. Mas eu estou querendo virar, o negócio está pesado. Mas, pastor, está muito bom. Então, aí que nós vemos... Você vai vemos... colocar a maçonaria matando Jesus? Pois é, a sociedade secreta Cabala, que naquela época era conduzida pelos fariseus e saduceus. Se você vê, 2 únicas vezes que Jesus chamou de raça de víboras, vós tendes por pai o diabo, foram esses judeus, que eram da descendência dele. Mas a Cabala tem alguma coisa a ver com a maçonaria? Pois é, então ela trabalhou nesse ocultismo, como elas fazem hoje, mobilizando os romanos, foram as massas de manobra. Você não sabe quem mandou o Collor ser destituído ou não. Você não sabe quem impediu o presidente Gágio de fazer o que ele achava que tinha que fazer. São forças ocultas. E esse ocultismo é do diabo, não é de Deus. E está exatamente lá, Jesus disse, se vocês não tivessem me entregado aos judeus, eu não teria sido morto. Mas depois que vocês me entregaram, o meu reino não é deste mundo. Aí que ele usou essa expressão, meu reino não é deste mundo, porque vocês me entregaram aos judeus. Aí, só para concluir, você vai lá, há 2.600 anos, ou seja, 600 anos antes de Jesus ser morto, pastor, o profeta Zacarias diz lá que 1/3 do povo judeu que vai passar pela grande tribulação, pela fornalha, aquela de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqueles 3 judeus passaram, é uma referência à grande tribulação, que 1/3 dos judeus vão ser provados no fogo, como se prova o ouro e a prata. E eles, nesse grande sofrimento, vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem rejeitaram e transpassaram. Então, biblicamente, a Bíblia ensina. Aí você pega a revista Minorá dos judeus, está lá, os judeus não mataram Jesus. Mostra Jesus na capa carregando uma cruz. Então, esse tipo de trabalho é uma coisa que é real. Então, essas forças ocultas mudaram para sempre a história do mundo, em 2 histórias, antes e depois de Cristo. Tá. Nós vamos explorar bem essa questão. Já já o doutor Pedrosa continua, mas antes nós temos que dar os nossos recados, né? Começando por esse que você vai ver agora. Atenção, agora você vai conhecer o residencial Águas da Colina, a 30 minutos da Marginal Tietê, aqui em Poá. Sobrados com 2 excelentes dormitórios, lavanderia, quintal e vaga de garagem. Lazer completo, piscina, churrasqueira, salão de jogos cercado por muito verde. Várias famílias já estão morando. Ligue agora mesmo, 4634-2620. Venha fazer parte desse grande sucesso que é o residencial Águas da Colina. Muito bem, tá aí você que vive sonhando com a sua casa própria. A Atobá é uma cooperativa que pode realizar o seu sonho e ser resposta às suas orações. É isso mesmo, Antônio? É isso mesmo. Boa noite, pastor. Então, estou aqui mais uma vez para falar do trabalho maravilhoso que a Atobá está fazendo lá em Poá. Está construindo um condomínio fechado de sobrados com 2 excelentes dormitórios, sala, cozinha, banheiro, vaga de garagem, quintal, excelentes sobrados. E quem for até o local vai comprovar isso, vai ver o sobrado modelo decorado, vai ver a nossa obra, já tem gente, bastante família morando no local. E para adquirir um sobrado é fácil, é sair até o local, gostou, vai fazer uma inscrição, não precisa comprovação de renda, é um financiamento direto com a Atobá. Quer dizer, não tem burocracia nenhuma. Não tem burocracia nenhuma, é só leva ir até lá, o local. SIC, RG e comprovante de endereço. Exatamente. Faz a inscrição. Exatamente. Mas, Antônio, seria interessante a pessoa ligar hoje. Ligar hoje, tem gente no local, é só ligar lá no 4634-2620 ou no 2641, tem gente lá para atender. E é importante falar da localização. Sim. Nós estamos 1.500 metros da estação de trem de Poá, 2.000 metros da estação de trem de Ferraz de Vasconcelos. Fácil acesso pela Radial Leste, Ayrton Senna, e 30 minutos da Marginal TT. Excelente localização.
Ligue agora, 4634-2620 ou 4634-2641 em São Paulo. Mesmo você que é de longe, pode fazer um excelente negócio e investimento daqui. Não há burocracia, não há comprovação de renda, é uma cooperativa que vai responder aos seus anseios pela casa própria. 4634-2620 ou 2641. E já que nós estamos falando de bons negócios, vejam só que bom negócio você se associar ao Naldo da Camisaria Huck. Ela que está me cedendo a roupa que eu estou usando, né, nos últimos dias. E o Naldo, que é o dono da Camisaria Huck, está procurando parceiros do Brasil inteiro para revender as camisas e gravatas dele. Por que você não liga? Liga para ele e você vai se entender. Não agora, né? Lógico, tem que ser no horário comercial. Então, você tem que pegar o telefone dele, que é 3277-0548 em São Paulo. 3277-0548. Conversa com ele, fala que você viu o anúncio aqui no Vejam Só. Quem sabe vocês se entendem e você também faz um ótimo investimento profissional na sua vida. Daqui 3 minutinhos voltamos com mais Vejam Só. Muito bem. Voltando com o programa Vejam Só, hoje nós estamos fazendo uma entrevista, não um debate, né, com o Dr. José Renato Pedrosa, para que ele tenha tempo de expor o pensamento dele a respeito das forças que se movem de modo oculto por trás dos fatos históricos. Vamos dar voz ao telespectador, começando por aquele que mandou mensagem eletrônica. Dona Gerlânia, tudo bem? Tudo bom. Eu vou ler o e-mail da Rogéria, que escreve do Rio de Janeiro, da cidade do Dr. Pedrosa. Ela fala que não existe impedimento, porque Deus não vai contra a nossa vontade. Simplesmente esse evangélico terá que, no grande dia do Senhor, ouvir de Deus que vai perder a salvação, porque serviu a 2 senhores. Peraí. É que ela mandou e-mail, é como se fosse resposta da enquete. Exatamente. Só lembrando aqui a enquete, a pergunta é se... pelo que você sabe da maçonaria, há algum impedimento para que um evangélico faça parte dela? Aí tem as 2 opções. Não há impedimento, porque se trata de uma organização que visa melhorar o homem e a sociedade. Ou a segunda opção, sim, há impedimento, porque qualquer coisa que exija segredo e esteja envolta em mistério, não tem nada a ver com a pregação de Jesus. Muito bom. Então, o e-mail que a irmã mandou lá do Rio é respondendo, está dizendo que se envolver com a maçonaria, perdeu a salvação, é isso? Isso, exatamente. Ela diz que não há impedimento, mas se envolver, cada um envolve se quiser. Mais ou menos isso que ela quis dizer. Tá. O próximo e-mail é do Luiz, que escreve de Ilhéus, na Bahia. Estamos todos a bordo de um trem que desce uma montanha em alta velocidade. Há alguns comandos desconhecidos e é bem possível que o maquinista seja o próprio demônio. Enquanto isso, a maior parte dos passageiros, a humanidade, encontra-se no último vagão, olhando para trás, sem perceber o precipício que tem no fim da montanha. Ele cita alguns versículos aqui, Efésios 6:10. Nossa guerra não é contra pessoas nem sistema econômico, mas sim contra demônios organizados por castas ou hierarquias. Ele cita também Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estejam certos que forças ocultas estão por trás dos acontecimentos históricos. O problema é que só enxergamos o lado sem luz dessa história. As profecias se concretizarão, porém, quem vocês acham que está escrevendo o futuro da humanidade?
O amor de Deus escreverá o último capítulo da história humana. O próximo é do Hélio, que escreve de Macabu. Em alguns casos, sim. Mas nós, seres humanos, que temos livre arbítrio e que tomamos nossas decisões para o bem ou para o mal. O Anderson escreve de Petrolina, no Pernambuco. Nós temos um Deus que nos garante que teremos vitória, bastando apenas que sejamos fiéis a Ele. Qualquer um que ofereça algo semelhante, não sendo pelo Pai, Filho ou Espírito Santo, deve ser evitado. E com requintes de ocultismo, estamos fora. Vou finalizar com a pergunta do André, que escreve de Minas Gerais, da cidade de Araxá. Dizem que existem vários pastores maçons. Isso é verdade? Doutor Pedrosa, o que o senhor sabe a respeito? Pastor, boa pergunta do Anderson, meu conterrâneo lá de Minas. No final, na última etapa, o pastor me permitir, eu vou fazer um pouquinho do meu testemunho para as pessoas saberem porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Eu sofri muito, meus irmãos. Eu sofri muito, eu vou contar parte do meu testemunho. Eu não estou aqui para chorar, eu sou o homem mais feliz do mundo e suportaria tudo de novo para a honra e glória de Jesus Cristo e de vocês da Igreja de Cristo. Isso para mim eu falo com a maior alegria e não tenho ódio no meu coração, porque a arma que nós temos para derrotar Satanás não eram as armas que Hitler tinha, era a sociedade secreta e criava outra sociedade secreta para criarem outras sociedades secretas num mundo paralelo. Não, o cristão vive dentro da verdade, dentro da luz. Então, eu sofri várias perseguições. E no ano de 2000, depois eu posso mostrar para os irmãos, eu cheguei a ser taxado de louco. Isso para mim, eu não sei, já entrou no assunto, acho que eu poderia antecipar, né, pastor? Claro. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem aqui, não sei se no notebook dá para ver, no ano de 2000, eu fui conduzido a uma cilada, como se eu fosse matar minha sogra, minha ex-sogra, na casa dela, quebraram tudo e levaram meus documentos e a minha filha para eu buscar. E eu fui no dia 25 de setembro de 2000, lá nesse local. Vou resumir. E quando eu chego lá, vou subir, estava tudo quebrado. Aí eles não quiseram deixar entrar e não sei o que, estava acontecendo alguma coisa, eu ia sozinho. Só que nesse momento, meu filho, Gustavo, de 16 anos na época, volta da escola mais cedo, ele voltava às 13 horas. Aquele dia ele voltou às 10h30 e foi comigo. Foi o meu álibi. Porque quando eu cheguei lá no apartamento todo quebrado, destruído, ele estava junto comigo. Iam dizer que era eu. Então eu falei, olha, pela terceira vez esse ano vocês montam isso para cima de mim. E obviamente tinha forças ocultas manipulando a minha família, envolvida com isso. Eu amo minha família, amo todos eles e quero ganhá-los todos para Jesus e não reputo isso por mal. O que fizeram comigo eu já perdoei, senão não poderia estar vencendo nesse ministério. E quando eu desci, a minha esposa não estava lá, menina, meus documentos. Então eu desci, peguei meu jipe, estava entrando no jipe com meu filho, que a sua filha teve oportunidade de conhecer esses dias lá no Rio, né? Foi. Então foi maravilhoso. E nesse jipe eu estou entrando com meu filho, eu olho o carro da polícia parado ali do lado, eu fui e perguntei, o policial, o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele me mostra no painel de cristal líquido do carro da polícia. Carmen Balesteiros Pedrosa, minha ex-esposa, acusa seu marido, médico psicopata, de vir matar a sogra. Pastor, eu passo 30 anos fazendo anestesia, salvando vidas. Eu nunca matei e nunca vou matar ninguém. Eu prefiro morrer do que matar. Porque o meu instinto, eu fui preparado para salvar a vida. Faço anestesia há 30 anos e, pela bênção de Deus, nunca perdi um doente. Como o pastor disse, anestesiei muita gente da alta sociedade, mas muitos pobres, da Santa Casa. Como ontem mesmo estive lá e estou com o máximo prazer e alegria. E nunca cobrei nenhum doente, disse, olha, você tem que me pagar tanto. E perguntei, qual é a sua religião? Você é preto, você é branco, você é maçom, é presbiteriano, Assembleia de Deus, católico?
Deus mandou amar a todos, então eu sempre cumpri isso na minha vida com Deus. Então, diante desse momento ali, eu me vi desesperado, falei, Deus... Aí meu filho mostra a ele aqui o laudo do carro da polícia, que estava escrito no painel do carro da polícia, que eu tinha de matar a sogra. Lá. Depois vocês vão receber isso por e-mail, vão receber nos kits que vocês receberam, onde estão todos os nossos estudos em PowerPoint. Tudo está espalhado para o Brasil inteiro, para a vergonha de Satanás. Aí depois, nesse momento, triste de angústia, que eu estou conversando com meu filho, aí chega um Siena verde que eles presenciaram, que agora foi colocado todo quebrado na porta da minha casa, estava na porta da minha casa da minha esposa, agora colocou, que ela comprou um carro novo e colocou esse carro, onde eu fui conduzido para a polícia, com 2 corpos de bombeiro, o carro de polícia atrás, chego no corpo de bombeiro, não tinha médico, ali na Avenida Maracanã. Aí me levaram para o Pinel, hospital do município, lá no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, perto da URCA, onde eu nunca tinha ido. Eu sou médico, chefe do serviço do Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha do Governador, maior constrangimento. Me examinaram, aqui ó, o laudo do corpo de bombeiro, lá na hora que me recolheu, como doido, porque em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que o evangelho é loucura aos olhos dos homens. E eu tenho certeza disso. Vocês não vão ver eu mostrar aqui o meu diploma de médico, mas vocês estão mostrando aqui o meu diploma de louco. Isso aqui para mim eu guardo com o maior carinho, porque mostra que eu sou crente mesmo. Eu não sou normal. O evangelho para as pessoas é loucura, mas a segunda parte do versículo que é a minha. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É essa força oculta que eu tenho para vencer essa força oculta do mal. Então aqui está o laudo. E quando eu cheguei no Hospital do Pinel, você imagina, eu nunca tinha entrado numa delegacia, num lugar desse, sempre fui honesto, paguei minhas contas em dias, nunca tive dívida nenhuma. Aí a ocorrência aqui do Pinel, mostrando aqui, obrigado pastor. A ocorrência, fui levado pelo corpo de bombeiro. No hospital, todo mundo fala, o fulano está Pinel, é esse Pinel lá do Rio de Janeiro. O senhor ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei lá umas 2, 3 horas esperando os documentos, que a minha esposa sumiu com meus documentos. E ela ligava para todo mundo. Aí eu chamei uma prima que era advogada, falei, agora eu vou desaparecer. Como eles já desapareceram com muita gente na ditadura em 64, vocês lembram? Que foi a maçonaria que fez, não foi golpe militar, foi golpe da maçonaria, para em benefício próprio. Estou com a revista aqui, eu vou mostrar já. Então, pensei, eles vão sumir comigo. Estou com Jesus, estou bem. Então está aqui, ó, paciente lúcido, orientado, sem sintomatologia progressiva, síndrome ansiosa. Em toda essa angústia, eu estava na maior paz. Aí chegou minha tia, minha prima lá, ela é advogada, começou a brigar. Não, quem tem que estar em desespero são eles. Eles que têm que estar em desespero. Meu irmão, aí um casamento, 17 anos, que eu sustentava, passando as maiores tribulações, porque eu não quis negar Jesus. Desde o dia que mandaram um convite da Ordem dos Cavaleiros Templários, eu recusei esse convite por amor a Jesus e por discernimento do Espírito Santo. Pastor, eu só conhecia de maçonaria uma única coisa, era que a mulher não podia entrar na maçonaria. Foi o suficiente. Isso está aqui em Efésios 6, que o irmão citou aqui no capítulo, que está até aqui no meu computador, que eu ia ler, o irmão já citou aqui o Efésios 6, já está aqui na minha página. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, mas que Deus não faz acepção de pessoas, aqui em Efésios 6. Então eu falei, isso não é de Deus, não vou entrar nisso, rasguei e queimei. Foi por causa disso que o senhor começou a pesquisar? Aí começou a luta para cima de mim. Todas aquelas pessoas que eram amigas minhas, na igreja, os parentes, que conversavam comigo, que me davam atenção, viraram as costas para mim. Me abandonaram literalmente. É assim que eles fazem quando o maçom sai da loja maçônica. Mas eu nunca fui. Então era uma coisa de Deus, e eu passei por essa tribulação, e alguns meses depois, eu conheci, 15 dias depois eu estava dando aula no título superior de anestesia, no curso, na maior tranquilidade mesmo. Com tudo isso, esse trauma na minha vida, Jesus não deixou eu ficar caído. Fiquei 1 mês sem fazer anestesia, porque diante desse boato, se eu fizesse alguma anestesia e morresse um doente, ia responsabilizar a querida equipe cirúrgica que eu trabalho há 30 anos. E não sou empregado deles, é um relacionamento de amizade, de competência, de responsabilidade, de amor ao próximo.
Doutor, eu vou interromper o senhor só um pouquinho. concluindo, pastor. Então, depois desses 3, 4 meses, Deus me deu as maiores anestesias da minha vida. O Herbert Viana, aquele homem, estava em Glasgow 3, 4, estava morto. Isso aí, Jesus, eu preciso dessa vitória para envergonhar Satanás, envergonhar essas forças ocultas que me envergonharam. E hoje, Satanás está sendo pisado a cabeça dele aqui hoje, para mostrar que existe uma força oculta, que é o poder de Deus, que não é loucura para os homens, mas que é o meu poder, é o seu poder, é o poder da igreja de Cristo, e é o poder maior do que esse que está no mundo, é o poder que está em nós. Então, eu falo isso com coragem, com amor, e eu aprendi em 1 João 4, que diz, quem ama, lança fora o medo. O cristão não tem medo. Em Apocalipse capítulo 22 diz que os covardes e os cães não herdarão o reino dos céus. Graças a Deus. No céu vai ter Davi, no céu que enfrentou o gigante, vai ter o Daniel, que enfrentou o leão lá na cova dos leões, vai ter Jeremias, que foi colocado lá no calabouço, vai ter esse povo lá no céu, não é esse povinho covarde que põe a Bíblia embaixo do braço e tem medo do diabo. Não vou falar de maçonaria na minha igreja, sociedade secreta. Para com isso. Aí vai colocar o dedo. Pastor, eu amo o pastor, é o ministério mais maravilhoso da face da terra. Agora, falsos profetas, Jesus colocou todos eles aqui embaixo dos meus pés. Foi Jesus, não foi eu não. Entendeu? Então, na autoridade do poder de Deus, tem que ser envergonhado esses homens. Eles agem assim, oculto, eles não põem a cara, pastor. Como a gente está aqui botando a cara e desafiando. Vem aqui para um debate, vem apanhar como os outros apanharam, para a honra e glória de Jesus. Não apanharam de mim não, foi do Espírito Santo. Teve gente até que invocou Nossa Senhora. Bom, tem gente na linha para conversar conosco, é lá do Pará. César, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Heber. Paz. Paz do Senhor, pastor, irmão J. Pedrosa. A paz do Senhor. Eu sou um louco igual esse homem, pastor. Glória a Deus, o evangelho é loucura. Eu sou louco igual ele, eu divulgo os seus inscritos aqui, pastor. E, obrigado. pastor Heber, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu concordo plenamente com o senhor e já foi com o irmão J. Pedrosa. E foi também um homem de Deus, o irmão Daniel Mastral, que ele divulga a sua vida e ele fala abertamente que tem um conchavo, tem uma organização muito grande por trás do poder político do Brasil. Conheço o testemunho dele. O pai dele, cujo estrupou a mãe dele, ele conta no seu testemunho, ele faz parte do político Congresso brasileiro, maçom. Ele faz parte, e olhe, tá para acontecer um grande movimento histórico no Brasil, que por trás disso está Satanás. E por causa desse louco que está aí na nossa frente, que um louco igual eu aqui no Pará, não vamos deixar acontecer. Aleluia. Porque está diante da Igreja de Cristo, dos defensores, ainda existe nos últimos tempos, os defensores da Igreja, da genuína fé cristã. Tá bom. Obrigado. Eu acredito plenamente. Então, o Daniel Mastral, ele conta no seu livro, e o senhor já entrevistou ele, que tem um grande, e até hoje está acontecendo o quê? Hoje está acontecendo lá nos Estados Unidos, pastor Heber, a realização quem vai ser candidato a presidente nos Estados Unidos. Certo. Tanto a Hillary quanto o Bill Clinton, eles fazem parte de uma entidade maçônica, de uma entidade secreta, a Caveiras e Ossos, sim, cuja Hillary já foi fotografada com a ave fênix, no paletó, que é um dos símbolos satânicos, a águia bicéfala, que identifica essa seita. Então, no mundo inteiro hoje, há um poder de Satanás, quando ele fala que ele foi tentado, lá naquela passagem que ele foi tentado de Jesus Cristo, toda a riqueza, pastor, do mundo foi dada a ele, e ele dá a quem ele quer. Então eu acredito plenamente que existe sim uma força demoníaca muito grande por trás dos grandes eventos históricos. Tá bom. Muito obrigado. César, Deus te abençoe. Posso continuar o assunto que ele falou de satanismo? Se o irmão puder focalizar aqui, o símbolo satânico, esse sinal que é feito pelo um dos maiores satanistas aqui do mundo e que escreveu a Bíblia satânica, Anton Lavey, aqui, ó, irmão, focaliza aqui, eu estou com o dedo, olha a mão desse satanista aqui, o rosto dele com aquele bode, aquela estrela atrás dele, o dedo dele aqui, a mão, assim como eu estou aqui, ó.
esse sinal. Agora você vê o Bush com a mão espalmada aqui, o sinal de Illuminati, o Bin Laden também tem esse sinal, por isso que não prende o Bin Laden, que é sócio dele. Olha aqui o Bush com esse sinal do satanismo aqui na mão dele. Você vai dizer, é coincidência. Olha aqui embaixo, outra foto dele aqui, mais para baixo, irmão. Aqui, ó, com sinal de satanismo. Olha a esposa dele também, a dona Laura, com sinal de satanismo aqui na mão dele. E aqui embaixo, o Bush com sinal de satanismo, aqui nessa foto aqui embaixo, e o líder lá, árabe, também com as duas mãos com sinal de Satanás, é o chifre do bode. Esse é um sinal satânico que os satanistas usam muito. E a filha dele, e aqui, bem aqui, o Al Gore, que ele foi o outro candidato a presidente dos Estados Unidos, que é da Caveira e Osso, como o irmão falou, confere, ele falou corretamente, ao lado de um outro satanista, o Anton LaVey. Aqui embaixo, ó, aquele que está lá com o símbolo ó, de Satanás, são satanismo. Então, isso são símbolos. Se você ver agora aqui do lado, você vai ver o obelisco, que é o Deus Sol. Ó, esse obelisco aqui. Aqui nessa outra imagem está dando até impressão de um órgão sexual. Ele significa isso, símbolo de poder. E aqui em cima você vê o símbolo que a maçonaria muito usa, esse vermelho com esse triângulo. E aqui um símbolo da cruz que a Igreja Católica coloca, mas é um sol. Na realidade não é um crucifixo, está pequenininho aqui, mas dá para você ver, que é um sol. Então isso é adoração ao Deus Sol. A suástica, aquele símbolo da suástica, você vê nos livros deles. Esse que está na sua mão. Esse aqui, ó, que está, esse símbolo da suástica, significa o Deus Sol, o Deus Água e o Deus Terra. Então é o mesmo símbolo que significa a maçonaria, ó, esse símbolo da suástica. Que na realidade eles dizem que são duas cobras, que a maçonaria chama de Ouroboros, uma comendo a cauda da outra. Você vê esse símbolo muito comum nos símbolos da maçonaria. São duas cobras, Ouroboros, que eles chamam. Uma comendo a serpente, comendo a cauda dela própria. Então isso é a suástica. E de onde veio? Nós já estamos, vamos voltar à história do Brasil, nós já estamos... Posso interromper o senhor só um pouquinho? Sim. É que eu queria ver as entrevistas que a Vanderleia fez. Então vamos. E aí depois o senhor continua. Vamos lá. A senhora acredita em forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos? Eu acredito porque existia naquela época. Aliás, existe hoje. Naquela época não se podia falar em Jesus, porque era proibido levar a palavra de Deus em todos os lugares. Então existia a escravidão, tinha mais liberdade para os ocultos fazer o que eles queriam. Acredito. Por quê? Porque a gente sabe que tem o céu e o inferno, e o diabo está atrás de tudo isso. Acredito. Porque tudo que tem opressão, né, por detrás disso tem espíritos malignos trabalhando, agindo, né? Acredito, sim. Vendo? O senhor não precisa se esforçar muito não, doutor. A maioria acredita que existe força. Graças a Deus, estou contente quando eu perguntei aqui quem matou Jesus, a igreja está sabendo Bíblia. Essa igreja está sabendo, pastor, mas tem igreja aí que estão com a Arca da Aliança no altar, estão construindo o templo do anticristo, que é o templo de Salomão, onde o anticristo vai se assentar ali. Você acha que é mentira? Você já viu igreja esotérica de Jesus Cristo em amor e graça? Nós denunciamos, ela fechou as portas. Como é que era o nome? Igreja esotérica. Eu posso mostrar no outro intervalo para não perder. Igreja esotérica de Jesus Cristo em amor e graça, com karma, reencarnação, mantra, kardecismo e etc. Do pastor, bispo Renato Suete. Nós denunciamos no Rio de Janeiro. Meu irmão, maçom, o púlpito dele tem esse símbolo da maçonaria aqui, em cima, e logo abaixo tem a Deus Ísis. Essa é a igreja, é isso que Satanás quer fazer com a sua igreja evangélica. Nós não vamos deixar isso. Não vai em nome de Jesus. Deus está sobre todas as coisas. E foi fechada em nome de Jesus. Nós denunciamos, fizemos campanha e mostramos que isso é satanismo. No jornal dele, ele escreve assim, verdade que liberta. Vem assim, sois maçom? Bispo Renato Suete. Ele disse, se eu fosse maçom, eu diria que não. Quer dizer, ele mente. E se eu não fosse, obviamente, eu diria que não. Então, maçommente, claramente, o Abimael esteve aqui, e nós estamos distribuindo o DVD dele, são 2 DVDs.
Primeira coisa que você aprende na maçonaria é mentir. Você é maçom? Não. Quantos pastores que nós sabemos que estamos lá, irmãos que foram tocar na banda de música, viram ele lá dentro, aí depois nunca mais chamaram esse irmão para tocar na loja maçônica da banda militar? Por quê? Viu um grande líder da Assembleia de Deus lá dentro, que graças a Deus, pelo que eu soube, tem quase 6 meses que esse grande líder da Assembleia de Deus não tem voltado à maçonaria. Eu estive na casa dos pais dele até 2 horas da manhã, pregando o evangelho com ousadia e intrepidez, que eu quero ganhar esses líderes evangélicos de todas as denominações para Jesus. É um propósito que eu coloquei diante de Deus de entregar a minha vida. Já abri mão dos meus filhos, da minha família, de serviço, de amigos, de parentes. Quem não deixar pai, mãe, mulher e filhos e vir após mim não é digno de mim. E Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o culto inteligente, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, não me conformo com isso. Mas buscai o conhecimento, o entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vai encontrar a verdade. Meu irmão, agora, com mentira, como o Albert Pike disse aqui no livro, todo maçom enganado merece ser enganado. Meu Deus do céu, uma instituição dessa eu mando para o inferno na mesma hora. Se eu descobrir que um pastor está me enganando, que um líder, o meu pai, não, o trabalho é com a verdade. Se eu errar, se eu falar uma mentira aqui, me perdoe, me corrijam, porque nós trabalhamos em cima da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Você quer ver a escravidão do Brasil? É mentira. Já já o senhor vai falar da escravidão. Eu tenho que fazer mais um anúncio, porque afinal de contas precisa pagar a conta da TV, viu? Ah, tá certo. A maçonaria não ajuda não, hein? Isso. Mas ela me dá audiência. Bom, eu vou falar para você agora que tem interesse em conhecer as ciências bíblicas, mas não tem tempo para estudar o seminário JMC, né, aqui em São Paulo. Por isso é para quem mora na Grande São Paulo, né, está oferecendo cursos relâmpago. Cursos que duram apenas 3 semanas, sendo que você só vai um dia na semana. Por exemplo, terça-feira. Você vai 3 terças-feiras e completa o curso. Ou então, um único sábado e completa o curso. Você vai estudar, por exemplo, preparação para professores de escola dominical. Você que é professor de escola dominical, que precisa dar uma revitalizada, a escola dominical anda em crise, até porque muita gente acha que não precisa, vai sempre estudar a mesma coisa. Liga lá para o JMC e se informa a respeito desse curso. É um único sábado e você vai reciclar completamente, revitalizar o seu trabalho e o seu ministério de professor de escola dominical. Português para professores e pregadores. Olha que bênção. Quando você está ouvindo a palavra e o pregador comete um erro grosseiro, aquilo às vezes fecha o coração da gente, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que pegam um papelzinho e fica contando quantas vezes o pregador erra ou então fala né, coisas do tipo, em vez de prestar atenção na mensagem. E o pregador, tadinho, nem percebe isso. Se matricula nesse curso um único sábado e você vai aprender dicas valiosíssimas para não cometer esse tipo de equívoco, esse tipo de erro. O campus lá no JMC é equipado com o que existe de mais moderno. Todas as salas são multimídia, o ambiente todinho é para internet sem fio, com ar-condicionado. Você vai receber um certificado reconhecidíssimo, tá, pelo curso que você fez. E os 50 primeiros que se inscreverem ganham também a revista teológica do JMC. Telefone 5542-5676. Você vai ligar agora, é uma secretária eletrônica que vai te atender, você grava o seu nome e seu telefone. Amanhã eles vão ligar de volta e você tira todas as informações. Ah, Heber, mas é caro esse tipo de coisa? R$50. Olha, e em junho, outros cursos serão apresentados no mesmo sistema. Por exemplo, um que é fascinantíssimo, os primeiros séculos da Igreja Cristã. Olha, é espetacular, porque, bom, eu sou historiador, sou suspeito, né? Mas você vai compreender o porquê somos do modo que somos e como é que Deus transformou a sinagoga da Igreja do Senhor Jesus. Liga lá,
Pega as informações, você depois vai me agradecer. 5542-5676 aqui em São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já, daqui 3 minutinhos com o Dr. Pedrosa falando sobre a escravidão e outros eventos da história. Muito bem, você que está aí assistindo ao programa de fora de São Paulo, de vez em quando você precisa vir para a capital paulista resolver algum assunto. Eu já sei onde você vai se hospedar. É na rede de hotéis Buenas Hotéis. São hotéis de negócios aqui na capital paulista, no centro. Você vai ficar pertinho de onde você tiver que resolver seu assunto. Hospedado com toda a segurança, conforto. O Dr. Pedrosa está hospedado lá. Depois você pergunta para ele, né? Não vai pagar os tubos, a tarifa é baixinha e uma vantagem inestimável. Pertinho do nosso estúdio, dá para você vir assistir ao programa aqui ao vivo conosco no Vejam Só. Consulte 3333-4414 em São Paulo ou www.buenashotéis.com.br. Agora, se você quiser morar na Grande São Paulo, a Atobá tem a solução para você. Olha lá. Ô, Antônio, como é que funciona esse negócio de cooperativa habitacional? Financiamento na Caixa? Como é que é? Não tem Caixa envolvido, nem banco nenhum. É um financiamento direto com a Atobá. A Atobá que constrói e o financiamento é direto com ela. Então se torna mais fácil, não tem aquela burocracia toda. É só levar a SIC RG e fazer uma inscrição, você já reserva o seu sobrado. E ligando lá, a gente vai esclarecer como funciona. Então você vai, quem quiser também usar seu FGTS, pode usar. E não precisa comprovação de renda. E é bom falar, quem for até o local, vai ver o sobrado modelo decorado, vai ver a nossa obra, já tem bastante família morando no local. Pode perguntar para as pessoas, não pode? Pode conversar com as pessoas que estão morando, vocês vão ver que lugar muito bonito. E a localização é excelente, faça acesso para quem quer pegar o trem, ônibus na porta, faça acesso pela Radial Leste, Ayrton Senna, Marechal Tito, São Miguel, e estamos também 30 minutos da Marginal Tietê. Então a localização é ótima, muito bom para quem quer morar numa cidade tranquila. E olha, você vai dar à sua família a segurança que a gente tinha nas cidades do interior no passado. Eles vão poder brincar, porque o condomínio é fechado, com portaria 24 horas por dia vigiada. Só entra lá que os condôminos deixarem, né? E pertinho de São Paulo. Então dá para você trabalhar em São Paulo e a sua família morar em segurança e conforto lá em Poá, que aliás é uma instância hidromineral. Qual que é o telefone lá, Antônio? 4634-2620 e 4634-2641. E consulte também o nosso site www.atobá.com.br. Vocês vão ver muitas coisas sobre o residencial Águas da Colina. Não deixe de ir lá, nós estamos no local todos os dias das 9 às 18, inclusive sábado, domingo e feriados. Para pegar o endereço, 4634-2620 ou 4634-2641. Ligue agora, tem gente esperando a sua ligação. Obrigado, Antônio. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ouvir mais entrevistas a Wanderleia. Será que as pessoas continuam acreditando que há forças ocultas por trás dos fatos históricos? Você acredita em forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos? Sim. Por quê? Tudo que a gente vê, não apenas os comentários, mas os acontecimentos nos leva a acreditar que sim. A Bíblia diz que não há nada em oculto antes de ser revelado. E eu acredito que sim, existem forças ocultas mesmo. A Bíblia chega também a dizer que o inimigo da alma do crente é Satanás, né? E ele anda rungindo como leão, quem possa tragar. E verdadeiramente ele é astuto, né? É bem astuto mesmo, e eu creio que por trás disso tem muitas forças ocultas mesmo, né? Investida satânica, diabólica, né? Demoníaca, que tem feito, atingido a terra, o ser humano, que são imagem e semelhança de Deus. Podemos ver que há muitas maldades no coração do ser humano que fica difícil da gente acreditar que foi o ser humano em si que agiu. Alguma coisa impulsionou ele e deixou ele daquela forma desumana, né? Podemos ver, inclusive, casos que têm acontecido aí que nós
brasileiros e servos de Deus, né? Olhamos e falamos, puxa, é impossível, como alguém conseguiu fazer isso sem ser manipulado por alguma coisa espiritual, né? Então acredito que existe sim. Eu sempre achei que isso fizesse parte, desde que eu me conheço por gente assim, com mais entendimento, eu sempre achei que isso existisse sim. Uma pessoa é ruim, mas não totalmente, entendeu? Sempre eu acredito que haja alguma coisa que faça com que ela seja pior do que normalmente ela é. Bom. Doutor Pedrosa, vamos voltar para a história? A gente, até na escola, a gente estuda que o José Bonifácio era maçom e tal, e que a independência do Brasil foi feita pela maçonaria. Isso aí não tem problema. Agora, o senhor estava falando da escravidão. O que a maçonaria teve a ver com a escravidão? Sim, sim. Vamos só um pouquinho do descobrimento do Brasil, para a gente chegar lá, uma introdução aqui. Eu queria que o irmão fotografasse aqui, filmasse aqui para a gente. O descobrimento do Brasil, nós vamos começar na Bíblia. As caravelas, olha lá. Bíblia. As duas bestas de Apocalipse 13. Um é o falso profeta e o outro o anticristo. São dois poderes ocultos, não é? Que dão poder, que Satanás dá poder a eles. Então é a tríade satânica. Então, quando você vê uma falsa igreja chegando aqui no Brasil, independente de ser uma igreja cristã ou de qualquer nome, uma igreja paganizada que chegou aqui, um evangelho paganizado. E do outro lado você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons, a mesma cruz que Hitler foi usar 400, 500 anos depois. Já estava sendo usando essa maldade de Hitler aqui no Brasil com esses cavaleiros templários. Antes de trazerem os negros aqui para o Brasil, eles já estavam sacrificando os negros lá na África. E pegavam os melhores, os piores, eles matavam, deixavam morrendo de fome, os mais fortes eles botavam no navio, e muitos deles morriam por fome, por doença, até chegar aqui no Brasil. Então, os que sobreviviam a isso, chegavam aqui no Brasil para receber mais açoite. E o Brasil não estava sem dono, não. O Brasil era dos índios. Existiam, na época, 300 mil índios, 300 mil seres humanos que moravam e habitavam aqui. E que viviam pacificamente com a natureza. Então, chegaram esses homens, mataram muitos desses índios, escravizaram os índios, e assim fizeram com os negros também. Aí a história ensina quem foi que fez a escravidão no Brasil. O que vocês aprenderam? Foram o quê? Os portugueses, não é? Sim. Coitados, os portugueses são só um nome, podia ser brasileiro, alemão, russo. Foram os cavaleiros templários. Irmãos, do último milênio para cá, pastor, eu gosto sempre de contar as guerras, as destruições. Nós falamos do ano 0, quando mataram Jesus. Do ano 400, 300 a 400, foi quando Constantino, o imperador romano, matava os cristãos com o nome do governo. Ele matava em nome do governo, né? O Império Romano. Aí depois ele se converteu, entrou para a igreja e começou a matar os cristãos em nome da igreja. Não é? Então, isso aí que veio aqueles 700 anos do... Ele começou a matar os judeus. Pois é, mas que era a igreja de Cristo, que eram os descendentes. Como é que é o nome? Me faltou agora. A Inquisição. Então, aí já estavam matando em nome da igreja. Então, essa história vem. Logo depois da Inquisição, surge... já existia por volta de 1500, 1600, que eles chamavam de... O Priorado de Sião, ele foi criado em o ano de 1090, por aí. E depois, 28 anos depois, ou seja, 1118, esse Priorado de Sião criou outra sociedade secreta chamada Cavaleiros Templários. Esses daqui, desse barco, da Cruz Vermelha do Hitler. Então, essa sociedade francesa, Priorado de Sião, que está citada no livro do Código da Vinci, cria os Cavaleiros Templários. Aqui eles estão em 1500, mas foram criados em 1118. Como os Cavaleiros Templários ficaram mais ricos do que eles, é uma história longa, dá um programa só sobre os Cavaleiros Templários, que são os antigos maçons, eles criaram o sistema financeiro que existe até hoje, esse sistema escravizador,
que o povo continua sendo escravo desses cavaleiros templários, esses donos desses banqueiros, né? O dinheiro deles, como nós já explicamos no início, vale 20 vezes mais que o dinheiro do povo hoje. E além da carga tributária, que nós temos a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vou mostrar aqui. Por isso lutou Tiradentes, foi um maçom honesto e mataram ele. Que ele não aceitava aquilo lá dentro. Você está aqui dentro, você tem que obedecer o que a gente manda. Vão aumentar os impostos. Ele falou, então eu prefiro morrer. E morreu como valente. Esse era um homem, sim. Esse foi o único maçom de coragem que eu encontrei. Talvez Martin Luther King também. Martin Luther King era maçom e pensou que iam resgatar a maçonaria, cuidar dos negros. Quando ele viu que eles queriam explorar e matar os negros nos Estados Unidos, ele foi contra. Eu vou mostrar aqui a maçonaria dos negros, mostrando aqui Martin Luther King como um dos maçons, aqui, ó, lá do Rio de Janeiro, está aqui embaixo. Eu vou pegar para vocês a maçonaria de negros, o que eu acho um absurdo, né? Agora, eles estão vivendo... Pastor, me ajuda aqui, que eu estou cheio de papel aqui. Isso é para desmascarar o diabo. O que o senhor quer que eu procure aqui? Ó, essa, olha aqui, ó. Ah, já sei. Essa aqui? Não, essa também... Não, tem mais. É um cartão que está aqui. Eu tenho certeza, nós estamos aqui muito bem à vontade. Aqui é a figura do Tiradentes. Aqui, ó. Né? Vamos... Aí... Então, o Tiradentes era maçom também? Era. Agora, e então me explica, contra. quando o senhor procura aí, o senhor me explica uma coisa. Essa maçonaria de negros, aí cita o Martin Luther King, que o Martin Luther King ele lutou pelos negros nos Estados Unidos, pensando que a maçonaria ia dar liberdade aos negros, muito pelo contrário, e o mesmo sistema de Hitler. Não gosta de preto, pobre, mulher e aleijada, as crianças então, vão matar. Como é que ele entrou na maçonaria? Se a maçonaria mas aí, pastor, que é a nossa advertência é que as pessoas de bem, principalmente os evangélicos que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Satanás é enganador, é o pai da mentira. Não caia na conversa fiada do diabo. Depois que você está lá dentro, você quer sair, você viu o Abimael que esteve aqui, a dificuldade que foi, quanto que ele foi perseguido, meu irmão. Olha os exemplos das pessoas. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que a maçonaria convidaria alguém como Martin Luther King se ela não gosta de preto? Mas é porque ele era um líder, e eles gostam disso, ó. Deixa eu mostrar bem na câmera. Então, se a pessoa tem popularidade, aí sim, aí o cara fica branquinho, não é? Porque eles não têm caráter, não é? Aí o dinheiro lava, aí o preto fica branco. Isso tem que ser dito, que isso é uma vergonha. O pastor tem tanta coisa... É verdade. E quando o senhor está procurando aí, eu vou fazer as perguntas. Uma vez o senhor esteve aqui, ou foi no Dr. Abimael, não me lembro, que... acho que foi o senhor mesmo que disse que o criador da Ku Klux Klan era um maçom. Tá aqui, achei. O senhor tem que falar no microfone. Vocês me deixam nervosos. Eu estou em casa, desculpe. Mas achei o papel. O pastor aqui é muito fácil de trabalhar com ele. Ele sabe conduzir as coisas. A agenda perdida dos maçons negros. Olha aqui, meus irmãos, principalmente o povo evangélico e negro. Nós temos que acabar com essa escravidão que não acabou ainda. Olha aqui o que eles citam. Os homenageados da exposição. Isso foi um pastor lá de Bangu que me entregou. José do Patrocínio, era negro, considerado maçom. André Rebouças, Luiz Gama, Carlos Gomes, Luiz Gonzaga, José de Souza Marques, que foi um evangélico lá da Universidade de Souza Marques, Pixinguinha, Pereira da Rocha, Padre Eugênio Pereira da Rocha, Américo Bispo da Silveira, José Bonifácio Andrade Silva e Noel Coelho Soares. E aqui ele cita ainda maçons negros no mundo. Nelson Mandela, Webb Du Bois, Abi El Kader, Martin Luther King Jr., e vai citando outro, Booker T. Washington, Lionel Hampton. Tá bom. Vai por aí afora. Doutor, então, vem cá. Como é que a maçonaria ia deixar o Mandela na cadeia injustamente décadas? Pastor, aí que tem um pastor, eu não quero citar o nome dele para não causar intriga, não é por medo não, eu falo abertamente tudo, né? Que ele disse, olha, eles fizeram tudo isso, me levaram ao caos, destruíram todo o meu ministério, aí depois chegaram assim, você quer tudo isso de volta? Você entra na maçonaria. Então, por isso que os diplomas dos maçons têm essa expressão horrível em latim, ordo ab chao.
a destruição através do caos. Então eles destroem a vida de uma pessoa, destrói a vida de uma empresa, destrói a vida de uma igreja, de uma denominação, de uma família, depois está lá no caos e diz, olha, Satanás pode te dar a solução, ele te dá tudo de volta, como fez com Jó. Por isso que as filhas na maçonaria, as mulheres são chamadas filhas de Jó. Olha, eles querem fazer como fizeram com Jó, como que se Deus consentiu. Entendi. Aí eles fazem isso, então... Mas eles não chegam dizendo Satanás vai te devolver tudo. Mas é claro que eles não dizem, a maçonaria agora vai te transformar num homem de bem. Aí você faz os pactos lá com ele, agora você tem que fazer o que a gente quer, viu, seu Martin Luther King? Aí ele, mas vem cá, mas não é isso que a gente tinha combinado, não é isso que eu pensava que vocês eram, não, o negócio é que desse jeito não quer, então perseguiram, gravaram as conversas dele como gravaram as minhas, depois de descobrir várias fitas, os pastores iam lá em casa, em outros lugares, eram todas gravadas, e tentaram me intimidar, me provocavam, aí botava a fita para gravar, você no estresse, no nervoso, isso é covardia, isso é gesto de Satanás. Você quer discutir as coisas, fala como nós estamos fazendo aqui, ao ar livre, ao vivo. E a Ku Klux Klan tem origem? A Ku Klux Klan é outra sociedade secreta criada. Disseram que não tinha metodista. Um dos líderes mundiais, eu estou aqui dos maçons famosos, é metodista, e um dos metodistas participou da fundação da Ku Klux Klan e foi condenado a uns 3 ou 4 anos, o pastor, estou com as fotos todas aqui, posso mostrar, Edgar Ray Killen, que foi o fundador da Ku Klux, que foi o líder da Ku Klux Klan, condenado a 80 anos de prisão, e ele ficou só uma semana preso, pagaram uma alta fiança, e ele está livre, impune aí. Olha o que eu mostrei aqui no diploma dos maçons, aqui, ó, Ordo Abishal, você pode fotografar aqui, a ordem através do caos. Meu irmão, quem é que veio para matar, roubar e destruir? É Satanás, olha ali. A cruz dos templários ali, do Hitler, ali no diploma do maçom, como que Hitler não era maçom? Hitler foi um dos maiores maçons do mundo, mais famoso, mas não consta na lista de maçons famosos da maçonaria. Por isso que eles mentem o tempo todo, meu irmão. Como é que você vai acreditar numa lista deles? Mas doutor Pedrosa, desculpe. Eu sempre aprendi que a maçonaria começou entre os judeus e que a maioria dos maçons é judeu. Vários tipos de maçonaria. Como é que a maçonaria começou deixar com o Hitler exterminar jeito... 6 milhões de judeus? Mas o que você acha que os maçons fazem hoje? Como as pessoas estão morrendo de fome. Eu não mostrei aqui no livro A Melhor Democracia que o Dinheiro Pôde Comprar, como o Fernando Henrique, maçom Illuminati, com a mão espalmada, a campanha dele, igual estava o Bush, Bin Laden, entregou o Brasil para o exterior, as usinas, Vale do Rio Doce, tudo isso, vocês sabem, não pertence. Se ele é Illuminati, eu não sei, mas ele entregou. No primeiro capítulo do livro, ele diz assim, senhor, ilustríssimo senhor Robert Rubem, presidente do Brasil, os 8 anos de governo, foi a maçonaria, homem deles que governam aqui desde Dom Pedro, poder paralelo. Aí então, você vê, esse sistema oculto está sempre agindo, pastor. Quando isso agora está vindo à tona, porque eles estão vivendo a época de Aquários, segundo essa mulher aqui, ó, a Helena Blavatsky, que foi buscar os ensinos da teosofia que ela fundou, o Hitler se inspirou no livro dela para fazer a matança no mundo. Essa mulher é uma bruxa. É uma bruxa, uma espírita. E foi lá e nos livros dela, ela mostrou que existia uma raça pura ariana. Eu, pela misericórdia de Deus, sou descendente judeu, Jacobsen e da Alemanha. Então, por misericórdia de Deus, meus antepassados sobreviveram a isso, e o meu nome não consta de Jacobsen, porque o meu pai ficou com medo de ser perseguido. Então, não deixou botar nem na minha irmã, nem no meu irmão, o nome de Jacobsen, que é o nome da minha mãe, Jacobsen, em alemão. Não é? Que é filho de Jacó. Então Deus tirou, hoje eu entendo, porque Deus me botou um amor tão grande pelos judeus. Os judeus trocaram Jesus por essa desgraça de maçonaria. Hoje a maçonaria está cheia de judeu, pastor. Começou com aquela cabala. 90% dos judeus são contra Jesus, tem só 10% que são judeus messiânicos convertidos a Jesus Cristo. Então essa Jerusalém aí é uma. O senhor sabia que eu ganhei uma passagem para Jerusalém? Você já foi a Jerusalém? Não. Você gostaria de ir? Claro. Pois é, mas eu ganhei uma passagem. Custou um preço. Sabe quem me deu essa passagem? Jesus Cristo. Com o arrebatamento da igreja, eu vou habitar na Nova Jerusalém. Não é essa daí, não. É na Nova Jerusalém. Tá bom?
Viu? Sei. Eu vou te levar junto também. Não fica, eu vou te levar junto. Não fica triste, não. Meu amigo, ele tem um coração muito grande. Então, meus irmãos, essa Jerusalém que Jesus olhou lá de cima do monte, falou, você, Jerusalém, que persegue os profetas, os homens de Deus. Eu sempre quis te ajuntar, como se a galinha ajunta os pintinhos. Infelizmente, irmãos, a maior parte dos judeus trocaram Jesus por essa desgraça chamada Sociedade Secreta Maçonaria. Estou com um livro aqui, Protocolo dos Sábios de Sião. Eles dizem aqui, nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Essa é a Bíblia do anticristo, essa é a Bíblia do diabo. Esse livro é proibido. Foi um ex-maçom que me deu esse livro. Esse livro, todo mundo, você procura na internet que você vai achar. Mostra aqui, ó, nós vamos destruir os cristãos inteligentes, nós vamos chamar de loucos e vamos matá-los, vamos persegui-los. Você viram o meu testemunho agora? E dizemos, olha, nós vamos criar as crises econômicas. As pessoas morrendo de fome, o dólar sobe, desce, são criadas por eles, meu irmão, isso é poder paralelo. Nós vamos fazer falsas teorias, como a teoria de Darwin. O homem veio do macaco, é mentira, eles que criaram isso, eles confessam aqui. E dizem ainda mais, nós vamos destruir os cristãos, aumentando as casas de prostituição e de bebidas alcoólicas, ainda vamos ganhar dinheiro com isso. E vai por aí afora. Então, esse é o livro para implantar o anticristo. Essas metas já foram escritas há mais de 100 anos, esse livro. Mas essas metas já estão nos supermaçons, os super iluminatis, há 250 anos. E você pensa que isso está escondido? Está aqui no livro deles, as 6 regras. Não se importa com isso não, irmão. Eu sou estabanado. Olha aqui, os iluminatis. Olha aqui. O que é um Illuminati, doutor? São supermaçons, são o grau acima do 33. E ele diz aqui nesse livro, você não pode chegar ao grau de Illuminati se não receber a doutrina luciferiana do Baphomet. É impossível a iniciação de qualquer pessoa se não for através de Baphomet. Deixa eu ver se eu acho a figura do Baphomet aqui para mostrar. Aqui dentro acho que não tem não, nesse livro aqui não tem. É só letras. Então, mostra que isso é livro deles, meu irmão. Isso nós não estamos mostrando mais em Apocalipse, pastor. Você pode ver. Então, agora, esse livro aqui é publicado por eles? Não é evangélico? Não é evangélico. Estou mostrando para vocês, a literatura é toda literatura curricular. Os segredos da seita mais temida pela Igreja Católica. Illuminati. É esse aqui. Então, Illuminati seriam os supermaçons. Aqueles que extrapolam o grau 33. Esses que estão formados na doutrina luciferiana. Ele diz, o Deus castrador, que é o Deus dos crentes, não é impedimento para você seguir os Illuminati. Agora, esse livro aqui é vendido livremente? É livremente. Hoje, depois do ano de 2000, estava no site do bispo Renato Suete, nós temos gravado, ele diz assim, uma voz de um pastor dizendo ao vivo, nós estamos vivendo a época de Aquários. Tudo o que estava em oculto está sendo revelado. Os mestres estão sendo revelados. Então, a partir do ano de 2000 para cá, meu irmão, vocês se preparam. O diabo está se abrindo, a sociedade secreta está sendo declarada e as pessoas vão voltar ao culto nazista. Que esse símbolo do nazismo, a suástica, é o mesmo esse símbolo do obelisco, é o mesmo Deus Sol. É o mesmo Cavaleiro Templário. Eu vou mostrar aqui, olha aqui, a fotografia do Hitler que está aqui, ó, com a cruz dos Cavaleiros Templários no pescoço dele, ó. Olha aqui, em vermelho aqui do lado, ó, coloquei, ó. Aqui, no pescoço de Hitler. Mas essa cruz era uma das principais comendas do nazismo. E eu vou não era mostrar qualquer que usava, não, só os heróis de guerra. Pois é, só gente fina, que nem Hitler, que nem os maçons usam esse símbolo, só gente fina mesmo do diabo, né? Doutor... Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu, olha, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Respeitem a Assembleia de Deus, respeitem os batistas, respeitem a Igreja Universal. Vamos respeitar esse povo de Deus, não toque no ungido de Deus. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda.
Por quê? É o símbolo da maçonaria, porque Deus não disse a galinha vai ser colocada à esquerda, o coelho. É o bode mesmo, esse Bafomete, essa figura andrógena. Agora, os que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava-vos preparado desde a fundação da terra. Tá. Então, nós somos herdeiros dessa. Agora, os bodes eles são herdeiros da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Terceira que eles vão fazer, do comunismo que matou 200 milhões de pessoas, da Segunda Guerra Mundial que matou 52 milhões de pessoas, o comunismo matou 200 milhões, a Ku Klux Klan, eles vão ser herdados. Isso que eles vão herdar, os bodes. Essa é a herança deles. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara, não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo ele vai morrer e vai ressuscitar. Eu tenho que chamar o intervalo, doutor. Não é? Então, no próximo bloco, o doutor vai falar se tem ou não provas documentais de envolvimento da liderança evangélica com a maçonaria. Tem. Vai mostrar o desenho do Bafomete para você entender essa história do bode. E vamos falar também por que os maçons aboliram a escravatura, se era tão bom para eles. Próximo bloco. Isso. Esse desenho que você está vendo aí da estrela, né, com a cabeça do bode, essa cabeça do bode é a cabeça de um ídolo pagão chamado Baphomet, que o doutor tem mencionado aí. É por isso que os maçons são conhecidos, né, por adoradores do bode, diz que tem a sala do bode, não sei o quê. É por causa desse ídolo aí do Baphomet, ok? Que, segundo as minhas pesquisas, ele só aparece depois do grau 33. Por isso tem muito maçom que diz, vocês não sabem o que vocês estão falando, aqui. Não tem nada a ver com isso. Pode falar, doutor. Foca aqui, por favor. Ó, gente. Olha aqui que se você falou, dá a impressão que isso é um absurdo, o Baphomet. Olha esse bode aqui que você mostrou, comprado lá nos artigos maçônicos, site do bode. A pessoa diz, na maçonaria não tem bode, como o ex-bruxo tio Chico sacrificou criança porque o Gadu, o bode, mandou ele sacrificar. Olha aqui a Bíblia maçônica, com esquadro e compasso. Olha a Bíblia feminina aqui, com o símbolo feminino da cara do bode na Bíblia, branca. E essa loja é uma loja maçônica? É. Um site do bode.com.br. Não estou ganhando nada para vender esses artigos de Satanás. Mas para vocês saberem que existe o bode lá no satanismo, existe na Bíblia maçônica. Está aqui na capa, isso que você mostrou, está vendo? O bode aqui, ó. Olha ele aqui, na capa da Bíblia da mulher. Que é o símbolo na maçonaria feminina, essa estrela também de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala as coisas, pastor, a gente tem que mostrar, por isso que eu trago muitos livros, sim, muitas imagens, porque as pessoas vão pensar, olha aqui da Ku Klux Klan, pastor, olha aqui, nós estamos fazendo uma mixagem aqui que é muita coisa. Olha a roupa de Albert Pike guardada lá aqui, ó, Albert Pike. Albert Pike é um dos organizadores da maçonaria. Um dos maiores maçons que matavam os negros, eles não gostam do negro, não. Não é só o que aconteceu aqui no Brasil com Hitler, não. A Ku Klux Klan. Olha esse pastor batista aqui embaixo. Esse é o Edgar Reikiller, que foi condenado a 60 anos de prisão, aos 80 anos de idade, não ficou um dia na cadeia. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Como você acha que as forças ocultas vinham atuando, meu irmão? Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei.
no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês, grande encontro da Ku Klux Klan, nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly, entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. Lá, o Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo o que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler, do maçom Hitler. É igualzinho, o anticristo ele vai se comportar. Sabia que Hitler nunca chorou? Ele só chorou quando a mãe dele morreu. A maçonaria tem esse comportamento. Não, o maçom é equilibrado, ele não chora. Então, se você já chorou? Você chora com os que choram? Claro. Você ri com os que ri? Certamente. Então você é doido, você tem um comportamento como que eles chamam em psiquiatria? Bipolar. Você é doido. Então é por isso que Jesus ensinou: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então você é doido. Então por isso que nos Estados Unidos já está fazendo um levantamento de passar todo cidadão americano por análise de um psicólogo, e obviamente todos os cristãos serão considerados loucos, porque eles choram e eles riem, não é? Agora o maçom não, ele não chora. Hitler é aquela cara do... Então o anticristo vai ser de dura cantadura, um cara rígido, que nem Hitler. Ele vai ser entendido em intrigas, não é? Ele vai ser um homossexual. Está lá, meus irmãos, porque o homossexualismo cresce tanto no mundo. Como é que o senhor sabe que o anticristo vai ser homossexual? Porque está escrito há 2.600 anos em Daniel 11:37, que tá escrito falando lá? do anticristo. O anticristo não prestará culto ao Deus de seus pais, ou seja, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e nem terá afeições a mulheres. E você vê que esse Bafomete é uma figura andrógena. Eu nunca li esse versículo em Daniel. Mas eu já citei tanto, cito tanto dia e noite. Alguém me arranja uma Bíblia enquanto eu tenho que chamar o anúncio agora. Senão eu perco o meu emprego. Pois é. Tem um anúncio aí do purificador de água. Vamos ver. Enquanto isso eu acho a Bíblia. Quero mais tempo. É uma verdadeira fonte de saúde, não é mesmo? Mas para isso, ela tem que estar sempre muito bem tratada. E nem sempre é assim. Algumas vezes, a água que chega à nossa casa, ela traz substâncias químicas e micro-organismos invisíveis que podem prejudicar a nossa saúde e a de nossa família. Por isso, pensando em sua saúde, temos o prazer de apresentar a você a linha de bebedouros e purificadores de água Manancial da Saúde. Este aqui é o purificador. Seu triplo processo de filtragem exclusivo garante água pura, cristalina e saudável de verdade, assim como Deus criou. O seu interior em inox deixa a sua água sempre geladinha, no ponto da sua sede. E o design combina com o seu estilo e com a sua casa. Vem em cores branca e inox, podendo ser até pendurado na parede. O bebedouro também possui um sistema inovador, garantindo a água mais geladinha do mercado. Seu gabinete é todo em aço e super resistente e combina com você. Livre-se de encher garrafas e acabe com aquele abre e fecha de geladeira. Você vai até economizar na conta de luz. Ligue grátis, ligue agora, 0800 888 7220. Aproveite a super promoção. Frete grátis para todo o Brasil e pagamento facilitado em 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Ligue agora, 0800 888 7220. Manancial da Saúde, água pura como Deus criou. Muito bom. Dado o recado. Você perguntou. A Gerlânia vai ler o texto bíblico que segundo o Dr. Pedrosa, fala que o anticristo vai ser homossexual. Isso, vamos lá, é Daniel 11:37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Só o 37, o versículo, doutor Pedrosa? Só esse. Na outra tradução, diz que ele não terá afeições à mulher. Então,
esse bode Bafomete que eu escrevo aqui no jornal dizendo que Gadu é o anticristo e o papado o falso profeta, são as duas bestas de Apocalipse 13, já está escrito, fazendo o maior sucesso. Vocês podem baixar na internet, todo o nosso trabalho nós temos feito gratuitamente, para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão, e anuncie, indique a RIT TV, porque essas outras, site no ar, por favor. Porque essas outras TVs estão ensinando abobrinha para o povo. Pastor, vocês sabem, Oséias 4:6, o que diz lá? Que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E o restante do versículo? Ninguém sabe, eu não sabia, depois eu fui aprender. Porque tu, sacerdotes, pastores, esqueceste das minhas leis, eu também me esquecerei dos teus filhos. Se o seu pastor é um maçom, está filiado a todo esse satanismo que nós estamos mostrando aqui, você também vai para o inferno com ele. É isso que Deus está dizendo há 2.600 anos. Para o inferno com ninguém não, senhor. Para com isso. Então, vigia lá. Vê se o seu pastor é pastor ou falso profeta. Não, peraí. Pastor a gente tem que amar, respeitar, que é de Deus. Falso profeta, denunciar e botar para correr. Doutor Pedrosa, vamos lá. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. Diante de o que Deus disse para o apóstolo Paulo pediu 3 vezes: Senhor, me cura desse espinho na carne. As pessoas me perguntavam, eu sou médico, espinho na carne eu quero uma doença nos olhos, na pele. Não, espinho na carne explica o próprio texto. São mensageiros de Satanás, como na minha vida, tem nos meus locais de serviço, no trabalho, e várias pessoas me provocando, me humilhando, principalmente na igreja. Os maiores inimigos do homem são da sua própria família. Vai fazer a obra de Deus. Tem pessoa, pastor, fala, eu fui batizado no Espírito Santo, eu falo em língua, eu vou para o monte, eu oro. Fala de maçonaria, quero ver se você é crente. Levanta na tua igreja. Para de ficar fazendo abobrinha. Chega de teoria, vamos para a prática. Deus disse em Ezequiel 8, quando nós mostramos naquela roupa vestida aqui, a maior abominação, a coisa mais leviana, não está lá na praça não. Não está no terreiro de macumba, está dentro da casa do Senhor. E você está consentindo isso. São os 25 anciãos de costa para o oriente adorando o sol. Isso que nós estamos vendo aqui. Doutor Pedrosa, a maioria esmagadora dos evangélicos é contra a maçonaria. Pois é, mas por que as nossas lideranças estão lá? Então, nesse sofrimento todo... Que evidência o senhor tem que elas Vou mostrar agora. Porque Deus disse para apóstolo Paulo, olha, esse sofrimento todo é para você não ficar soberbo. É para você ficar humilde, que eu vou te fazer grandes revelações. Agora vocês entendem, porque eu fui desprezado pela minha família, meus parentes, que eu amo muito, inclusive na ditadura de 64 que a maçonaria fez, o meu fazia uma homenagem aqui, ele dizia que era comunista, não conhecia Jesus, Jair Storck, foi perseguido, torturado, choque elétrico, lá no Rio de Janeiro, no 1º Batalhão do Exército, ali na Tijuca, num subterrâneo. Hoje a família deles, muitos deles comem desse dinheiro sujo da maçonaria. E lutavam, choravam, que ele ficou sumido 2, 3, 4 meses por aí, não sabiam. O Jair Storck queria ser um político, era um cara honesto, simples, tanto é que não foi adiante. E o cara, hoje a família dele está envolvida comendo desse dinheiro dos que torturaram o irmão deles. Vamos voltar às evidências. E são evangélicos, hein? Pastor, então esse sofrimento todo que a gente passa, depois de tudo isso que eu passei, desprezado pela minha família, meus parentes, eu peço até que as pessoas que estejam me ouvindo, vocês da plateia, me adotem como um parente teu. Você coloca Heber Cocarelli, meu nome, vou botar assim para você me adotar, José Renato Pedrosa Cocarelli. Ou então, me adotem você aí na casa, João da Silva Pedrosa, José Renato Pedrosa Oliveira, ou José Renato Pedrosa Gutenberg, me adotem. Eu fui desprezado pela minha família, mas quando Jesus chegou lá, eles falaram assim, Jesus, a sua família está te procurando aí, ele tinha 12 anos entre os mestres. Falaram, Jesus, mas quem é a minha família? Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E vocês são essa minha família que Deus me deu. E o Espírito Santo não vai deixar eu sentir saudade nem ódio da minha família que me desprezou por causa de Jesus, porque eu recusei esse satanismo, esse dinheiro fácil da maçonaria. Então eu tenho hoje uma família grande no Brasil, eu recebo os e-mails e mais e-mails maravilhosos, porque esses são os meus irmãos, esses são os meus parentes, esse é meu parente, todos os outros, esse pessoal que foi lá para Vitória, aqui para o Rio de Janeiro, família maravilhosa, você me deu o privilégio de passar uma semana com eles, esses são meus irmãos, eu amo. Então,
Voltando ao apóstolo Paulo, Deus me fez passar pelas maiores tribulações, abandonado, desprezado, mas Ele mandou no dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. Um desses livros... E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar não, ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar, eu socorri, como já socorri vários pastores, o pouco dinheiro que eu tenho eu divido com o pastor, no meu dinheiro o dízimo é do Senhor, não é do Bafomete, não é de Gadu. Se você está entregando para o seu pastor maçom, você está contribuindo com a obra do anticristo. Deus perdoa o tempo da ignorância. Nós temos que contribuir com a obra do Senhor. Então, sustento, ajudo, compartilho, choro, sorrio com os pastores. São maravilhosos. Aí, o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Então o testemunho dele aqui, estou em DVD distribuindo para o Brasil inteiro. Ele citou o nome do R.R. Soares? Não. Graças a Deus, não. Não citou porque o missionário R.R. Soares Glória a Deus. Meus irmãos, estão ouvindo aqui? Este é o canal dos crentes. Desligue o canal das outras televisões. Elas não abrem para falar de maçonaria, porque estão pregando o que o diabo permite pregar. Aqui nós pregamos o que Deus manda. Não fazemos que nem Jonas, pregamos o que nós queremos. Nós pregamos o que Deus manda. Então, desligue os outros canais. Fique aqui 24 horas. Contribuem com estes que estão servindo ao Senhor. Não entregue o seu dízimo para Satanás. Você vê a igreja botando a arca da aliança no altar, pastor. Isso é o maior símbolo da maçonaria no cristianismo. A Arca da Aliança foi feita por Moisés, ao nome de Deus. Maravilhoso, foi um pacto maravilhoso, mas hoje não presta para mais nada. Veio um pacto novo, rasgou aquele pacto velho, o véu se rasgou aquele documento. Agora o pacto novo é a nova aliança. Me pega a Bíblia aí, o novo pacto. O novo pacto é Jesus Cristo, é o novo sangue. Quando você coloca aquela arca no altar, se vocês me permitirem, eu vou mostrar uma igreja aqui que ficou meses com a arca da aliança no altar e eu brigando com eles. Dá a Bíblia aqui, gente, o tempo está acabando. Oh. Quando você pega aqui, tem um Novo Testamento e o Velho Testamento. Você pega aqui os dois. Se eu fizer isso aqui no ar agora, rasgar isso aqui e jogar o Novo Testamento fora, vocês concordam? Não, senhor. Mas quando você coloca a Arca da Aliança, é isso que você está fazendo. Está acabando com o novo pacto, que é Jesus Cristo, a nova aliança. É isso que a Igreja Universal está lá com o altar. Várias igrejas com isso. E está construindo o templo do anticristo, que é o templo de Salomão, que é o maior sonho da maçonaria, que nem Albert Mackay disse. O maçom grau 33, um grande, não é o Albert Pike não, o Albert Mackay, tem um dicionário maçônico. Se você retirar o sonho da maçonaria de reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, você acabaria com todo o sistema da maçonaria. Ela está trabalhando para a vinda do anticristo. Não existe uma entidade no mundo que mais prepare e trabalha para o anticristo que nem a maçonaria. Vocês olham os templos da Igreja Universal e outros também. São pirâmides, são colunas. Eu vou mostrar aqui. Que são feitos os templos, aquilo é o sol, deu sol, aquela pirâmide, que é mesmo o símbolo da suástica, dos cavaleiros templários. Pode procurar aí, enquanto isso for... Então, o que nós estamos mostrando, pastor, nós não podemos esquecer da Bíblia. Localiza lá. Estas igrejas, eu vou mostrar ainda, as igrejas não estão ensinando Bíblia mais, porque, por exemplo,
vocês sabem, eu estou convocando o povo católico também agora, não só evangélico não, procure saber sobre isso. Na Igreja Católica não deixa estudar sobre maçonaria, Testemunho de Jeová não deixa, os mormons não deixam, porque senão eles vão descobrir a verdade e eles vão ser libertos. Na Igreja Universal nunca nos permitiu fazer uma palestra sobre maçonaria. Por quê? Se as pessoas conhecerem a verdade, eles vão saber que a Igreja Universal está preparando a vinda do anticristo. O último artigo que está lá no site, vocês podem pegar, que está escrito assim: o anticristo mais cedo. Está lá construindo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, falando do anticristo. O que ele diz lá? Que o anticristo vai se sentar nesse templo de Salomão, nesse templo reconstruído, e vai se dizer que é o próprio Deus, e vai exigir que todos adorem esse Deus. E quem não adorar, ele vai mandar decapitar. Quem é que vai construir esse templo do anticristo? Me mostra aqui na Bíblia, onde que ensina que é a igreja evangélica que vai construir o templo do anticristo. Não tem. Não tem. Então isso é obra então o povo da Igreja Universal e todos os outros que estão, tem que abrir os olhos para isso, estudar a Bíblia. Isso é obra do anticristo. A Igreja de Cristo não vai construir templo nenhum. Primeiro que Deus não habita em templo feito por mão de homens, e muito mais tempo para o anticristo sentar e reinar lá. Vamos estudar a Bíblia, meus irmãos. Nós não estamos falando contra a religião nenhuma, nós estamos defendendo isso aqui, a Bíblia, a fé cristã, a defesa da fé. Então, isso que está errado, nós vamos continuar denunciando. Nós vamos fechar essas igrejas em nome de Jesus que estão enganando o povo. O povo é povo sério, precisa de ser ensinado na Bíblia. E nós estamos abertos a diálogo. Você acha que nós estamos? Que nós estamos abertos. Chama que nós vamos lá discutir, vamos ensinar a Bíblia para esse povo, pastor. Bom, doutor Pedrosa, nosso tempo acabou. As declarações que o senhor fez aqui, o senhor tem que responder depois, hein? Tudo, mas eu nunca omiti nada. Esse está distribuído para o Brasil e para o mundo inteiro. Não tem. Já me ligaram ameaçando. Meu amigo, está lá no Sermão da Montanha, Jesus falando: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por amor de mim. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Essa que é a minha alegria. Pastor, eu não tenho vocação para ser herói não, mas se Deus me separou e se quiser me transformar em herói, eu não tenho preconceito nenhum. Eu quero morrer, ter o privilégio que nem Estevão, recebendo pedrada e dizendo: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora, quero ver essa liderança, o catolicismo, chegar diante de Deus e dizer que não conheceu a verdade. Porque o Brasil todo está se levantando. Eu posso dizer, você vai ver pela estatística, quase 100% dos evangélicos não aceitam essa doutrina de Hitler, essa doutrina de Alberto Pike. Nós temos um Deus que é misericordioso, que liberta e não escraviza. A escravidão, 388 anos de escravidão no Brasil, começou com a Inquisição aqui, ó, mostrar para os irmãos, matando e perseguindo os negros e os pretos. Olha aqui. Doutor, acabou o tempo, doutor. Abolição. Entregar o programa. Olha aqui, a história da abolição. Quem escravizou os negros no Brasil foram os maçons, foram os cavaleiros templários. A mentira do descobrimento do Brasil, o Brasil já estava descoberto há muitos anos. A mentira da independência do Brasil. O Brasil diz que foi a independência 7 de setembro, mentira, aqui nas margens do Rio Ipiranga, aqui em São Paulo, não. Foi 20 de agosto, lá no Rio de Janeiro, na loja maçônica. Fizeram um cambalacho lá e botaram Dom Pedro para as riquezas do Brasil ficarem aqui com eles. Napoleão Bonaparte perseguiu Dom João VI, era maçom também. Os livros da Segunda Guerra... doutor. Acabou o tempo. Acabou. Obrigado. Durante boa parte da entrevista... Foi acreditado aí na tela do seu vídeo o endereço eletrônico do Dr. Pedrosa. Você pode conseguir muito mais informações com ele. E quem discordar do que foi dito aqui, pode entrar em contato com ele e se acertar com ele lá, tá certo? Ele que é o responsável por tudo o que foi falado aqui. Amém. A nossa enquete deu 77% dizendo que há impedimento para um evangélico ser maçom e 23% disseram que não. A Neuza de São Paulo ganhou o Kit Jô Rezende e também a Bíblia Eleitora Agnus. E aqui na plateia, quem vai levar a camiseta vai ser a Aline Cury. Aí. Cadê a Aline? Aí, muito bem. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, terminamos o programa, voltamos amanhã com a reprise.
E pode dizer, e as luzes da cidade se apaguem no piscar de olhos. E você... Celta dos Cavaleiros Templários. O maçons bruxo tio Chico sacrificou 22 crianças e é perseguido porque agora é pastor e conta a verdade. Nós temos colocado essa faixa no Rio de Janeiro todo, com pessoas até não crentes. Tem colocado pregado. É o ano novo de Satanás, o dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, o dia que mais sacrifica